Boa tarde a todos. Bem-vindos ao 5º Meeting HTM Eletrônica Tecnologia de Resultado. A próxima palestra, intitulada Tratando a Acne na Mulher Adulta. Quem virá proferir a palestra é Cristiane Rocha. Seu breve currículo. Cristiane é esteticista e cosmetóloga, pós-graduada em Metodologia e Docência do Ensino Superior, pós-graduada em Estética e Cosmetologia, Massagem e Técnicas Corporais aplicadas em bases nutricionais. Além disso, é professora universitária nos cursos de graduação e pós-graduação em Estética. Seja muito bem-vinda, professora Cristiane Rocha. Obrigada a vocês pela recepção. Obrigada, doutora Márcia Consulim, ao Alexandre Avancini e toda a equipe HTM pela recepção de sempre, tá, gente? Na verdade, eu ia me apresentar, mas a Márcia já me apresentou, né? Então, eu vou só acrescentar aqui o meu e-mail, para que, se vocês quiserem alguma dúvida, os outros mates que eu palestro, eu sempre recebo dúvidas subsequentes. Então, fique à vontade. Cris, aquele dia que você palestrou sobre tal tema, eu estou com dúvida, pode enviar para o meu e-mail, que já vai estar aqui na tela, tá bom? Que é o cristiane-rocha@outlook.com, ou através das mídias do portal Esteticistas. Então, a gente vai falar hoje de um tema muito importante, gente, tratando a acne na mulher adulta. Então, a gente vai falar de tratamentos, vamos ter prática também, e vamos falar também de etiologia, etiopatogenia, as causas, para a gente entender a base para poder ter sucesso nos tratamentos. Eu sempre digo o seguinte, não adianta você tratar uma afecção estética, uma disfunção, sem entender a sua base. Sem entender o foco daquela disfunção, por que aquela disfunção está ocorrendo. Então, se você não souber da base, do foco, não tem como ter respostas positivas no tratamento terapêutico daquela disfunção. Vamos lá. A importância de abordar a acne na mulher adulta. Vocês já perceberam que a maioria dos artigos científicos, dos congressos, abordam mais sobre a acne vulgar? Ou seja, a acne juvenil. A acne vulgar é aquela que ocorre aonde, gente? Na puberdade e na adolescência. Mas também é interessante falar sobre a acne que acontece na fase adulta, a acne tardia, né? Embora menos comum que a acne vulgar, gente, a acne tardia acomete muitas pessoas. E mais de 80% dessas pessoas são mulheres. Por isso que o tema vai focar na mulher. Eu vou trazer artigos científicos que evidenciam bem essa proporção, porque acomete mais mulheres, a gente vai entender, tá bom? Vocês sabem a diferença da acne persistente para a acne tardia? Tem uma diferença entre elas. A acne persistente é aquela que perdura desde a adolescência. A pessoa tinha acne na adolescência e ela chega na fase adulta e ela continua com acne. Essa acne chama-se persistente. Então, ela vai perdurar até a fase adulta. A acne tardia, gente, não. A pessoa não tinha acne na adolescência, quando chega na fase adulta, ela se encontra com um quadro acneico e ela toma aquele susto. Eu nunca tive acne na adolescência. O que é que está acontecendo agora? Então, nós, profissionais de estética, iremos deparar com este quadro. Pessoas que nunca teve acne e, de repente, se deparar com acne na fase adulta. E o que fazer? E a gente vai entender, tá? Então, como é o nome dessa acne? Tardia, tá? Diferente da acne persistente. O nosso foco hoje, sem dúvida, é a acne tardia. Só uma breve definição, o que é a acne, né? É uma doença genética hormonal pilosebácea que ocorre devido ao aumento de produção de sebo associado à obstrução dos folículos pilosebáceos. Vamos destrinchar esses dois fatores, né? O aumento da produção de sebo, ou seja, pessoal, há uma hipersecreção sebácea, das glândulas sebáceas, devido a um hormônio. Qual hormônio? Principalmente hormônios andrógenos, principalmente o DHT, dihidrotestosterona. Já ouviram falar dele? Ele, assim, o principal é o DHT.
Cris, de onde vem ele? Ele vem lá da testosterona. Então, a enzima 5-alfa-redutase converte a testosterona no DHT. E o DHT é 3 a 5 vezes mais potente que a testosterona e leva ao aumento da produção de sebo. Tá? Outro fator é a hiperqueratinização do canal folicular, ou seja, células queratinizadas se acumulam na superfície da pele, obstruindo os ósseos, tamponamento de ósseos, tamponamento de canal folicular. Tá? A gente chama isso de rolha de queratina. Por isso, gente, a gente tem que fazer esfoliações periódicas em quem tem acne. Ah, Cris, é todo dia? Não, jamais. Eu já vi produtos, gente, vendidos em mercados, pedindo para esfoliar a pele toda semana. Ou todo dia, perdão. Não existe isso. Temos que ter o tempo do turnover, da maturação celular. Tá? Geralmente é 15 dias, ou peles altamente queratinizadas semanalmente. Mas nada de estar esfoliando a pele 2, 3 vezes na semana. Vocês já viram isso? Cosméticos que falam para esfoliar diariamente. Isso não existe, tá bom? Então, a hiperqueratinização do canal folicular é isso, aquelas células que se acumulam aonde? Na superfície da pele. Então, observem vocês, esses 2 fatores irão criar um ambiente anaeróbico, facilitando a ação de bactérias anaeróbias. Quem é a principal? Propionibacterium acnes, a P. acnes. Né? Ela é a principal, então esse fator vai favorecer a ação da P. acnes. Qual a localização preferencial da acne tardia? Isso não é regra, tá? Que eu vou falar agora, gente, mas geralmente, né, mais comumente na zona U. A mulher adulta geralmente vai ter acne mais na zona U, ó, linha mandibular, região mentoniana e pescoço. Vocês da área de estética vão encontrar muitas mulheres chegando para vocês para tratar acne na fase adulta e vão lembrar disso. Geralmente na zona U, mentoniana, né, a linha mandibular, aqui no queixo também, e pescoço, certo? Então, é regra, toda mulher na fase adulta vai ter acne aí? Não é regra, mas é muito mais comum, ok? Já nos jovens, vocês observem que não. É distribuído de forma mais simétrica, né? Fronte, região malar e nas bochechas. Então, na fase adulta, tem essa proporção de ter mais aí. Pessoal, eu vou trazer alguns artigos científicos para que vocês depois estudem, depois vocês possam ler, tá? Esse é muito interessante. Então, quem quiser anotar, é a Acne na Mulher Adulta, é uma revisão de literatura muito riquíssima. Tá? Eu gosto bastante desse artigo. Inclusive, hoje eu trouxe artigo científico recente, de 2018 também. Né? A importância de ter uma estética científica. Quais são as principais sequelas da acne na fase adulta? O pessoal fala tanto de acne, mas sabe o que incomoda também muitos pacientes nossos? As sequelas da acne. E quais são elas? As manchas, as hiperpigmentações, hipercromias pós-inflamatórias. Sua cliente vai chegar assim: estou muito preocupada com minha acne, mas eu também estou muito preocupada com as manchas que a acne deixou. E aí eu recebo muitas perguntas. Professora, o que eu vou tratar primeiro? A acne ou a mancha? E aí, gente? A acne. Primeiro temos que controlar aquele processo acneico, aquela proliferação bacteriana, para depois a gente entrar nos tratamentos despigmentantes. Ah, não, vou tratar logo a mancha. Primeiro, gente, controlar o processo acneico inflamatório, tá bom? Depois pode tratar manchas, né, com despigmentantes. Eu gosto muito do Arbutin, Belides, ácido tranexâmico, são os melhores, tá? Eu faço muitos vídeos falando que eu não sou adepta à hidroquinona. Tá? A hidroquinona é um despigmentante, já é proibido em alguns países, e em alguns países somente com prescrição médica, porque causa alcronose exógena, despigmentação tipo confete, efeito rebote, carcinogênica. Eu vou ser a favor de despigmentante com tantos riscos? Não. Cris, então falando de despigmentante seguro para a gente, o Arbutin, gente. É da família da hidroquinona, Arbutin, alfa-arbutin. É da família da hidroquinona, mas sem os inconvenientes que a hidroquinona vai causar. Belides. Belides é maravilhoso. Quer tratar mancha muito bem? Utilizem Belides. Ácido tranexâmico são dos melhores, tá bom? Outra
Outra sequela, as cicatrizes. Quem já viu as cicatrizes atróficas? A grosso modo falando, aqueles furinhos, aqueles buraquinhos, sabe? Que causa pós-acne, que incomoda bastante. Mas não existe só essa, tá, gente? Tem distróficas, tem elevadas, tem deprimidas, são várias cicatrizes de acne, mas a atrófica é a mais comum. Então, muitos clientes vão chegar para você também, quero tratar minha cicatriz de acne. E aí vocês podem fazer o microagulhamento ou indução percutânea de colágeno, que para mim é uma das melhores técnicas, certo? E não só isso, usar da eletrotermofototerapia, que é bom para tudo praticamente, tá? Mas sempre lembrar que primeiro vai tratar o quê? A acne. Controlar o processo acneico. E a terceira sequela, gente, a mulher adulta, ela não tinha acne, ela vai começar a aparecer acne, pústulas, pápulas, comedões. Ela vai ter um impacto na autoestima dela, na autoimagem. Ela vai ficar com a autoestima comprometida. E eu falo sempre, estética não é só saúde e beleza. A gente trata também o emocional. Não é assim, gente? Nós levamos a autoestima para aquela cliente. Isso não tem preço. Eu sempre falo o seguinte, a melhor recompensa de um profissional de estética é a autoestima elevada. É o sorriso de agradecimento. Ah, Cris, eu não conseguia usar um short porque eu tinha vergonha da minha celulite, fibroedema geloide, né? Celulite. Agora eu já uso por causa do tratamento. Tem recompensa melhor, gente? Ai, Cris, eu não estava saindo de casa porque eu estava com vergonha, e agora eu já consigo sair. Nós resgatamos a autoestima. Eu sempre gosto de enfatizar isso, porque isso é uma missão, tá? Eu sempre falo, é mais do que uma profissão, é um dom. Um dom muito bonito. Então, parabéns para vocês, profissionais, né, para a gente. Esse artigo é quentíssimo. Por que eu digo quentíssimo? Quando eu recebi o convite da Márcia, eu já fui, Márcia, logo nos bancos de dados científicos, Cielo, PubMed, né, Lilacs, e eu queria um artigo desse ano e consegui. Então, está quentíssimo mesmo, tá? Ele faz um paralelo de acne adulta versus acne adolescente, gente. Aqui está o artigo, para se vocês depois lerem. Ele ainda está todo em inglês, tá? Olha que estudo interessante. Eles fizeram uma retrospectiva de todos os pacientes que passaram no ambulatório de janeiro de 2008 até março de 2015. 1.167 pacientes. É muita gente? Então, é um estudo muito bom, né? Um estudo populacional grande. Olha o que eles observaram, né? Que a maioria dos pacientes eram adolescentes, até aí tudo bem. Até isso, aí a gente já sabe que a acne vulgar é mais comum que a acne adulta. Porém, deixa eu voltar aqui. Porém, gente, no adulto, se vocês observarem esse gráfico, 85% dos acometidos por acne adulta são mulheres. E 15% homens, né, logicamente. Se vocês compararem o gráfico com adolescentes e adultos jovens, 378 mulheres e 335 homens, 47% homens e 53% mulheres. O que vocês perceberam aí, pessoal? Que a proporção da acne na fase adulta acomete muito mais quem? A mulher. Quando você vê o gráfico do adolescente, é mais proporcional. E aí começa a pairar, né, uma dúvida geral. Gente, por que as mulheres estão sendo muito mais acometidas pela acne na fase adulta do que os homens? O que pode estar acontecendo? E para tratar, a gente tem que saber isso. É como eu falei no começo, não adianta tratar sem entender as bases do problema. Tá? Vamos entender por quê. Vamos lá, gente. Principais causas da acne na fase adulta na mulher. Síndrome do ovário policístico. O que é isso? É um distúrbio endócrino que pode causar cistos no ovário, desregulação do ciclo ovulatório, ocorre por causa de aumento de andrógenos, hormônios andrógenos, e pode refletir na pele na forma de quê? De acne, de pápula, de pus. A mulher está com aquele problema e ela não sabe. Ah, mas é o profissional de estética que vai tratar? Não, mas nós podemos ser aquele profissional que irá investigar e pedir para que ela procure o profissional correto, que é o ginecologista, endocrinologista. Então, pode ser que ela aconteça de ela chegar na sua clínica e dizer, estou com muita acne, de uma hora para outra. E daí você começa, você tem quantos anos? Ela tem mais de 25, olha só.
O ciclo menstrual, a gente não faz anamnese, não fazemos avaliação. Olha a importância, gente. O ciclo menstrual, deixa eu ver só os fatores aqui. Irregular, dos sintomas. Ganho de peso está muito ligado à resistência à insulina, acne, pelos em excesso, geralmente em face, axilas, regiões do corpo, que a gente chama de hirsutismo, tá? Se você vê alguns desses sintomas, sinal de alerta. Pode ser a síndrome do ovário policístico. Aí eu digo, não é muito melhor ela ir para o ginecologista, tratar a síndrome do ovário policístico e com você, ao mesmo tempo, tratando as lesões tópicas, o tratamento vai ser melhor? Muito melhor, e ela vai te agradecer. Porque você não se preocupou somente com o momento, você quer entender o que está por trás daquilo tudo, tá bom? Gente, estudos mostram que o alto consumo de ômega 6 está associado ao cometimento de acne. Estudo científico, tá, gente? Preste atenção, ômega 3 melhora a acne, porque inibe citocinas pró-inflamatórias, tendo efeito terapêutico na acne. Mas ômega 6 pode piorar a acne. Estudos científicos. As gorduras ômega 6, aqui é a tradução dos estudos, tá? São precursoras de mediadores pró-inflamatórios e foram associados ao desenvolvimento da acne, enquanto ômega 3 diminuíram os efeitos inflamatórios, como eu falei, porque inibe as citocinas pró-inflamatórias. Então, a gente já sabe desse dado científico, tá? O que é que pode ocorrer na mulher que pode estar com essa acne, mas ela não está com síndrome do ovário policístico? Gente, é algo muito comum, a acne cosmética. Procure saber se aquela cliente está utilizando cosméticos muito comedogênicos, cremosos, oleosos. Opte por filtro solar em gel, gel creme, toque seco, oil free, não comedogênico, livres de óleo. Observe se o cosmético é muito cremoso. Opte pelos sérums fluidos, né? Olha só o que aconteceu uma vez. Vou contar uma história bem rápida. Uma cliente chegou com acne na fase adulta na minha clínica. Aí eu cheguei, comecei a investigar, procurei os sintomas do síndrome do ovário policístico, não era. Aí eu, deixa eu pesquisar. Do nada, Cris, do nada. Acho que, se eu não me engano, ela tinha 28, 29 anos. Do nada, um processo acneico elevado. E aí eu fui por eliminação na anamnese. Daí eu falei, deixa eu ver tua base. Eu estou com uma base que eu comprei tem pouco tempo. Será que não é? Não, essa base é maravilhosa. Me custou R$150. Eu disse, mas deixa eu ver sua base de R$150. Posso colocar um pouquinho aqui? Pode, é R$150. Eu coloco só um pouquinho. Coloquei. Gente, pense no veículo muito comedogênico, cremoso. Nós conhecemos, né, a gente de estética. A gente toca, percebe aquela cremosidade. Daí eu falei, estou achando que é tua base. Vamos fazer o seguinte, você vai suspender a base, a gente vai fazer o tratamento e a gente vai averiguando. Tá, fui para casa, cheguei em casa, à noite, na hora da janta, e eu coloquei aqui no dorso, não tirei, esqueci. Gente, estou eu jantando, quando eu olho para o meu braço, meu dorso, brilhando. E eu, o que está brilhando? Foi a base que eu utilizei da cliente de dia. Observe o quão comedogênica, o quão cremosa, o quão oleosa ela era. Estava causando tamponamento de ósseos, obstrução do folículo pilosebáceo, causando a acne cosmética. Não é simples resolver isso, em tese? Deixou de usar a base, melhorou a acne. E aquele cliente vai te agradecer por isso, porque você está preocupado realmente em tratar a causa do problema. Não somente solucionar os sintomas. Esse é o grande diferencial de um bom profissional de estética, tá bom? Outro fator, gente, estresse. Onde eu passo, eu falo de estresse. Nas palestras de celulite, fibroedema, gelóide, estresse. Mas crise, estresse causa tudo isso. Estresse aumenta o índice de hormônios cortisol. Saiba se sua cliente está estressada. Quem já viu pessoas em pico de estresse antes de prova, porque está passando por um problema hormonal ou conjugal, um problema pessoal, e ela começar a ter acne? Alguém já conhece? Muitas pessoas, porque isso é comum. Então, gente, olha como é interessante a gente entender a causa. Proponha tratamentos relaxantes para o seu cliente, por que não? Às vezes ele está tão ansioso. Cris, a mulher vai tratar acne, eu vou estar fazendo relaxamento. Não, juntamente com o tratamento de acne, proponha tratamentos relaxantes. Às vezes ela está ansiosa, ela está preocupada, e às vezes na sua clínica ela vai
relaxar e vai melhorar o índice de cortisol dela, tá bom? Período pré-menstrual, tem mulheres que só ficam com acne em período pré-menstrual, pode ser isso também. Alimentos com alto índice glicêmico, ó, quem quer anotar novos estudos científicos? Gente, estudos mostram que alimentos com alto índice glicêmico, pães brancos, achocolatados, farinhas brancas, aumenta o índice de insulina do IGF-1, fator de crescimento semelhante à insulina 1, gerando uma cascata hormonal, aumentando andrógenos, piorando acne. Ai, Cris, e o chocolate? Quem lembra do tadinho do cacau, né? O bichinho foi o vilão. O cacau não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é o açúcar. Tá? Já vi cliente falar assim, ai, nessa Páscoa eu não vou comer chocolate para não dar espinha. Mas, em compensação, eu vou comer os doces que eu tenho lá em casa, que eu adoro doce. Adiantou? Não adiantou. Trocou 6 por meia dúzia. Tá? Então, gente, nenhum estudo mostra que o cacau é precursor ou desencadeador de acne, mas alimentos, isso é estudo científico, tá? Alimentos com alto índice glicêmico está associado ao acometimento da acne, semelhante ao ômega 6 que eu falei mais cedo, tá? Tabagismo. Toda palestra eu falo também do estresse e tabagismo. Por que, Cris, tabagismo está associado à acne? Gente, como eu falei lá no Estética em Rio, né, no vídeo tem lá falando, eu recebi muitas mensagens. Cris, eu não sabia disso. O cigarro tem mais de 4.000 substâncias tóxicas. A nicotina é a mais nociva. 4.000. Retém toxinas no organismo, acaba com a oxigenação da pele, com a vascularização. Auxilia no processo acneico. Então, converse com a sua cliente que tem, né, o hábito do tabagismo, do fumo, para ela parar de fumar mesmo, para melhorar o processo de acne e todo o organismo, tá bom? E aí, gente, abordagens terapêuticas, né? Como é que a gente trata a acne? Primeira coisa, eletrotermofototerapia. Hoje a gente vai fazer prática, tá? Alta frequência, laser e LED, vou falar de microcorrentes. Cosmetologia, amo cosméticos. Tem algum profissional aqui que não ama cosméticos? Levante a mão. A gente adora, né? A gente adora ativos, a gente adora cosméticos, a gente adora aparelhos, porque cada vez estão mais modernos, estão nos auxiliando. E se eu juntar os dois, a eletrotermofototerapia, que é maravilhosa, né? A tecnologia está aí em nosso favor dos aparelhos com os cosméticos. Quais seriam os cosméticos? Para acne, adstringentes, anti-inflamatórios, inibidores enzimáticos, secativos, seborreguladores, ativos calmantes, ativos anti-inflamatórios, todos esses vão agir na acne de forma benéfica. Tá bom? Adstringentes, anti-inflamatórios, seborreguladores, secativos, inibidores enzimáticos, que inibem a enzima 5-alfa-redutase. Então, a gente tem um mundo de cosméticos unido aos aparelhos. Só isso, Cris, para tratar acne? Você, profissional de estética, me diz uma coisa. Você trata acne na clínica, em capinha, que a gente chama, e depois, em casa, você orienta teu cliente? Parabéns. Você é um bom profissional. Profissional bom é aquele que se preocupa com o cliente ou após ele sair da clínica. Adianta você estar tratando e o cliente estar com efeito rebote, lavando a pele 15 vezes ao dia em casa? Vai causar o quê? O efeito rebote. Né? As glândulas sebáceas vão produzir, vai ter secreção de uma maior produção de sebácea por causa que ele está removendo aquele manto hidrolipídico toda hora. Efeito rebote. Adianta você fazer o tratamento e utilizar um veículo comedogênio com filtro solar cremoso, que não seja gel creme, oil free, né? Tá utilizando um filtro muito cremoso? Não adianta, tá bom? Então, tem que ter isso, se preocupar. O que é que você faz de manhã? O que é que você está utilizando de tarde? Vamos investigar tudo para que a gente possa tratar de forma holística. Eu sempre digo assim, não é uma acne que está entrando no nosso centro de estética, é um cliente com acne, é um ser humano. Não vamos olhar somente a afecção estética dele, vamos olhar ele como um todo. Se está estressado, o que é que está utilizando, se fuma. Isso é uma boa anamnese, uma boa avaliação. E aí, gente, eu vou falar de um tratamento que, para mim, assim, ele é versátil para várias disfunções, e principalmente para acne, o LED e o laser. Por que, Cris, eles são bons para acne?
A própria Unibacterium acnes sintetiza porfirinas, principalmente protoporfirinas, coproporfirinas, que são substâncias fotossensíveis. Quando a luz é absorvida pelas porfirinas, elas liberam espécies reativas de oxigênio, radicais livres, que inativam a própria Unibacterium acnes. Então, gente, isso é maravilhoso. Então, quando essas porfirinas, elas liberam esses radicais livres vão lá inativar a P. acnes e vai melhorar a acne da tua cliente. Tá? O LED e o laser é fantástico. E aí, mais estudo científico para a gente, né? Vamos lá. Esse estudo é a ação da luz no tratamento da acne vulgar, gente. Ó, ele usou a luz azul e a luz vermelha. A luz azul é maravilhosa, é bactericida, é muito bom, tá? A luz visível na faixa do azul possui efeito fotodestrutivo do P. acnes, isso é o artigo. Então, gente, ele causa a estimulação fotodinâmica da P. acnes e das porfirinas também. Isso vai fazer o quê? Se você estimulou as porfirinas, ela vai liberar radicais livres que vai inativar a P. acnes. É muito bom. A luz vermelha é maravilhoso para a acne, porque os macrófagos, eles sintetizam citocinas, pessoal, citoquinas, né? Que são fragmentos de proteínas que vão estimular a liberação de fatores de crescimento, estimulação de fibroblastos, agindo na cicatrização da acne. Luz azul e luz vermelha, excelente para acne. Muito bom. E aí esse artigo ele chega à conclusão que essas duas luzes é muito efetiva no tratamento da pele acneica. E aí vou falar de um aparelho que eu acho que a maioria gosta bastante. Eu acho que é um dos queridinhos. Alta frequência. Quem aqui tem alta frequência? Utilizem esse aparelho, gente. Ó, só para começar. Bactericida, germicida, fungicida, antisséptico, bacteriostático. Tá bom? O que mais? Excelente. Aí já tive alunos, né, algumas pessoas, Cris, eu só uso na limpeza de pele. Eu digo, você tem um aparelho maravilhoso e só usa na limpeza? Vamos utilizar mais, utilize nos controles de oleosidade. Fez limpeza de pele hoje na pessoa com acne? Marque com ela 2 sessões, 3 sessões, 4 sessões, entre uma limpeza de pele e outra. Marque controles de oleosidade, não vai ter extração, tá? Não vai ter, é só controlar. Alta frequência, você pode utilizar o LED, você pode utilizar máscaras secativas. A argila verde é maravilhoso, gente, para acne. Você pode usar ativos, seborreguladores, sérums, cosmetologia e alta frequência. Controle de oleosidade. Depois chegou a hora da limpeza de pele. Entre as sessões da limpeza, controlar a oleosidade dessa pele excessivamente lipídica. Tá? Então, utilizem bastante sua alta frequência. Microcorrentes. Quem tem aqui? Ai, que bom, que alegria. Sabe por que alegria? Gente, as microcorrentes estão caindo em desuso. Eu não sei por quê. Márcia, eu não entendi ainda por quê. Porque, assim, não é um aparelho maravilhoso? Gente, as microcorrentes não é só efetiva em acne. É efetiva em revitalização facial, pós-operatório, sabe? Processos cicatriciais. Gente, pensa em um aparelho que aumenta a ATP em 500%, ou seja, aumenta a adenosina trifosfato, trifosfato de adenosina, energia celular em 500%. Isso são as microcorrentes. Maravilhoso. Cris, tenho microcorrentes, posso utilizar o tratamento de acne? Deve utilizar. Posso juntar com a alta frequência? A gente vai falar um pouquinho como elaborar protocolos. Lembrando que protocolo não é receita de bolo. Claro que a gente vai elaborar cada protocolo individualizado. A gente vai fazer hoje na prática, vamos fazer uma sugestão, tá? Mas lembrando que eu falei a palestra inteira, a gente precisa investigar, vai ser uma anamnese individualizada, personalizada. Deixa eu voltar aqui. Como estabelecer um programa de tratamento para a mulher com acne utilizando esses 3 recursos? A alta frequência, as microcorrentes e o LED e o laser. Primeiro, fazer uma anamnese e avaliação criteriosa individualizada. Gente, preste atenção no que eu vou falar, que vocês já sabem, mas eu gosto de falar sempre. Quanto mais tempo você disponibiliza numa anamnese, melhores são os resultados subsequentes. Já tive cliente que falou assim, Cris, parece que eu estou respondendo um cadastro de banco. Meia hora de anamnese, às vezes até mais, mas depois ela me agradece.
Eu sempre falo, quando você vai no médico, que o médico demora nas perguntas, na avaliação, e o outro olha para o seu olho e já receita o medicamento, qual é que você confia mais? Naquele primeiro, que te avaliou bem. Não é assim, gente? A mesma coisa são os nossos clientes, tá bom? Segundo passo, interessante realizar entre 2 a 3 vezes por semana. Isso. Quer tratar a acne bem, gente? Para controlar o excesso de produção de sebo e a proliferação da P. acnes, faça tratamento 2 a 3 vezes por semana durante um tempo. Vamos dizer, 8 sessões, 10 sessões que você estabeleceu, 2 a 3 vezes na semana. Precisa ter uma periodicidade para controlar a produção sebácea. Eu já vi gente falando assim, Cris, estou tendo resultado no tratamento de acne da minha cliente. Eu falei, me explica para mim o que você está fazendo. Estou fazendo isso, aquilo. Muito bom. 20 dias. Você está dando muito tempo para a proliferação da P. acnes. Está dando muito tempo para tudo isso, para as porfirinas. Está dando muito tempo para a secreção sebácea acontecer, para a hiperqueratinização do canal folicular. Temos que estabelecer um número de sessões e 2 a 3 vezes em média. Tá? Em média. E aí você pode utilizar alta frequência, que é excelente. Microcorrentes, LED laser, alguns exemplos, tá? Tem mais exemplos, gente. Desincrustes, correntes polarizadas, quem ainda usa também é bem legal. Terceiro ponto, poderá intercalar alta frequência e MENS, microcorrentes em uma sessão. É uma sugestão de protocolo, como eu falei, somente sugestão. E alta frequência e fototerapia em outra sessão. Vocês podem fazer o seguinte, uma sessão vocês fazem alta frequência, as microcorrentes, utilizando os ativos. Exemplo de ativos que eu gosto, enxofre, zinco, melaleuca, azebiol, ácido salicílico, não poderia esquecer dele. O melhor, um dos melhores para acne é o ácido salicílico. Ele é um beta-hidroxiácido. Quer tratar a acne bem, gente? Utilize ácido salicílico nos seus clientes. É um beta-hidroxiácido que tem afinidade com o infundíbulo folicular, certo? Ele é lipofílico. Fílico é afinidade com gordura, com o nosso manto hidrolipídico. Ácido salicílico, enxofre. Chegou aí na feira, viu algum cosmético com esse? Corre e pega. E leva para a clínica. Tá, gente? Zinco. Falei de zinco hoje? Falei, né? O zinco é maravilhoso também. Peróxido de benzoíla também. São vários. Então, a gente pode intercalar esses aparelhos e os cosméticos. Aliar o tratamento na clínica com o dermocosmético, que eu acabei falando, e indicar cosméticos home care. Passe para o seu cliente um sabonete para ele, próprio para peles lipídicas. Passe um sérum sebo regulador para seus clientes. Observe o filtro solar dele, se é comedogênico. Passe para ele em gel, ou gel creme, ou óleo free, tudo que eu já falei, né? Não comedogênico, que não cause tamponamento de ósseos. Ele está perdido, gente. Às vezes ele não sabe. Já vi pessoas falarem assim, eu mando ele comprar, vai lá e compra um produto para pele oleosa. Cuidado, porque tem cosméticos e tem cosmecêuticos. Tem cosmético que fala que é para pele oleosa. Eu já vi filtro solar dizendo assim, para peles oleosas. Que quando eu coloquei o veículo no dedo, é altamente comedogênico. Então, oriente. Oriente uma marca que você gosta, que você conhece, que você confia. Né? A mesma coisa os aparelhos. A gente não usa a marca que a gente confia. A mesma coisa são os cosméticos, tá bom? E agora a gente vai para a prática. Quero fazer uma prática com vocês, tá? Utilizando o LED, o laser, o Fluence da HTM e também a alta frequência e alguns cosméticos a gente vai explicar. Tá? Queria chamar a Nathalie Souza, que é esteticista e cosmetóloga, mais uma vez comigo, me auxiliando. Obrigada, Nath. E a gente vai fazer um protocolo para vocês, uma ideia de que vocês possam fazer na clínica, tá? Para controlar esse excesso de oleosidade, controlar a proliferação bacteriana e lembrar sempre de investigar todos os sintomas. Pode ser síndrome de ovário policístico, pode ser uma acne cosmética. Ai, gente, só lembrar de uma coisa que eu esqueci, que eu queria falar, que estava ali. Acne medicamentosa, eu acabei pulando. Olha só, gente, hormônios, andrógenos, anabolizantes, corticoides tópicos e sistêmicos podem causar acne. Acne medicamentosa. E anticoncepcional, Cris, pode causar? Na maior parte das vezes, melhora a acne. Olha o que eu estou dizendo, na maior parte das vezes, melhora a acne. Inclusive, alguns médicos passam anticoncepcional para síndrome de ovário policístico, para melhorar. Vocês sabiam disso?
Agora sim, tem que ver o anticoncepcional correto com o ginecologista. Tem que ser um anticoncepcional com antiandrogênico, senão pode piorar a acne, tá? Não são todos que melhoram, não. Camila, prazer. São Luís Maranhão. Tudo bem. Olha, a questão daquela acne que aparece, o rosto está todo limpo, mas nessa parte do maxilar descendo para o pescoço, eu já peguei vários casos com acne apenas nessa região. Tem algum fundamento? Sim. Você chegou no começo da palestra? Camila, a gente falou sobre isso. A gente mostrou essa imagem, muito bem colocado, parabéns. A gente mostrou essa imagem na zona U, então região mandibular, mentoniana e pescoço. Olha aí para confirmar. Então, é porque a acne pode ser síndrome de ovário policístico. Geralmente, a acne na fase adulta é bem essa região, viu? Exatamente. Então, gente, a Nathalie higienizou. Qualquer pergunta, a Márcia leva para vocês, viu? Podem perguntar, fique à vontade. Eu gosto bastante disso, de interação. Gente, o sabonete líquido. Então, já comece com um produto específico, um sabonete líquido para peles lipídicas. Então, ela está removendo, né? As peles lipídicas, provavelmente, ela pode estar com a acne comedogênica, que é grau 1, onde não tem a P-acne, não tem aspecto inflamatório. Ela pode estar com a acne grau 2, a papulopustulosa, com presença de pústulas, de pápulas. A acne grau 3, a nódulo cística, já precisa ali também de um acompanhamento dermatológico, que provavelmente ele pode entrar com retinóide, com antibiótico, com a isotretinoína, lá no grau 3. Né? Temos a grau 4, que é com globata, só para a gente fazer uma revisão. Então, você vai investigar o grau da acne do teu cliente. Então, higienizando com o sabonete. A esfoliação, Cris, pode fazer esfoliação? Se a acne estiver muito inflamada, muita pústulas, pule a etapa da esfoliação. Ou, então, se ela tiver com acne pontual, somente aqui, você faz a esfoliação e pula aquela região. Às vezes ela está com a acne muito pontual, então você pode fazer uma esfoliação na outra região, não tem problema. Mas se estiver muito inflamada, pula a etapa da esfoliação, tá? Adulto. A pergunta é com relação a um caso masculino. Eu queria alguns fatores. É uma acne persistente que está desde a adolescência ou começou a surgir agora, na fase adulta? Desde a adolescência. Então, é aquele tipo que a gente viu no começo. Lembra? Acne persistente. Então, ele está com hormônios andrógenos lá em cima, com o DHT, o de hidrotestosterona lá em cima. Ele precisa realmente de controle na clínica de estética e talvez entrar aí com antibiótico ou retinóide com dermatologista. Né? Eu estou falando por alto, tá, gente? Eu não conheço o paciente, mas é interessante investigar porque está muito persistente. Já era hora de ter uma involução desse processo acneico e não teve. Tá? Porque ele tem mais ou menos 37 anos. Nossa. E ele nunca sanou esse problema. Então, a dele é persistente mesmo. Persistente, então tem que investigar hormônios andrógenos ali em excesso, um hiperandrogenismo. Tem que investigar, provavelmente. Eu posso estar auxiliando com um desses procedimentos com LED laser? Sim, faz o LED laser, faz a alta frequência, faz todo o seu processo, encaminha também ao dermatologista ou ao endocrinologista para investigar os níveis de hormônios andrógenos, que ele pode estar com hiperandrogenismo, provavelmente. Ok, tá? obrigada, Cris. Nada. Gente, então vamos lá. A gente vai fazer a alta frequência. Cris, qual eletrodo eu posso utilizar? Ou o estandarte maior, né, que a gente chama popularmente de cebolão, ou o estandarte menor, o cebolinha. Vocês gostam mais de qual, pessoal? Menorzinho, né? Cebolinha. E aí, a gente vai fazer o movimento, deixa eu te ajudar, Nath, de fluxação ou efluviação, que é o movimento que a Nath vai fazer, a gente vai observar na prática. Lembrar que a alta frequência é bactericida, fungicida, germicida, antisséptica, bacterostática também. Então, utilize bastante, gente. Todos os protocolos de controle de oleosidade utilizem sua alta frequência. Lembrar que é um aparelho de alta frequência, alta voltagem e baixa intensidade. Tá? O alta frequência. Alguns cuidados. Nunca tocar na junção do eletrodo e o porta-eletrodos. Tá? Alguns cuidados. Pronto. Lembrar como é que age, né? Como é que age a alta frequência. Lembrar que ele promove, enquanto a Nath vai fazendo, eu vou falando, ele faz uma quebra da ligação covalente do oxigênio e transforma em quem, gente? Ozônio. E o ozônio é conhecido por ser altamente instável e bactericida, tá? Então, a alta frequência tem essa característica de quebrar a ligação de oxigênio da atmosfera, a ligação covalente, transformando em ozônio. Por isso que é interessante, porque o ozônio é bactericida.
Então, esses são os movimentos. São várias formas de utilização. Algumas pessoas preferem pontualmente, não tem problema, não vai interferir no processo. Ou então, fluviação deslizando também, a fluxação. Certo? Então, vocês, após ter higienizado a pele, após o tônico, eu vou deixar para o final, tá bom? Porque tem alguns tônicos que têm teor alcoólico. E álcool com alta frequência não combina. Então, eu vou deixar o tônico, a astringente, para o final, antes do filtro solar, e finalizamos o processo. Então, vocês fazem quantos minutos, Cris? Em média, 3 a 5 minutos. Está muito bom, de alta frequência, nos seus controles de oleosidade. Tá? Cris. E a acne no couro cabeludo? Muito interessante. Tem que ver se... Como é seu nome? Mônica. Mônica. E desculpa que eu esqueci de perguntar seu nome, não foi? Mônica, pode ser foliculite também, tá? Algumas pessoas confundem bastante a foliculite com acne. Não é tão comum a acne no couro cabeludo, porque a glândula sebácea do couro cabeludo, ela não é tão hipertrofiada. Pode ser, pode, mas comumente é foliculite. Então, tem que ver. Se for foliculite, vocês podem usar o alta frequência pente. Conhece o eletrodo pente? Pode utilizar, sim, no couro cabeludo, que é excelente para foliculite. E se for acne também, tá? Mas pode ser mesmo um processo de foliculite. Qual a diferença? Foliculite, geralmente, é Staphylococcus, a bactéria. E é uma inflamação do folículo. Já a acne, geralmente, a Propionibacterium acnes é a bactéria específica, tá? E é excesso de glândulas sebáceas, de sebo pelas glândulas sebáceas. Obrigada, Mônica, pela pergunta. Pronto, então a gente faz todo o processo, 3 a 5 minutos, certo? O que é que a gente utilizaria agora? Por causa do tempo, nós não vamos utilizar, porque vai demorar um pouquinho, mas vocês podem utilizar uma máscara secativa que vocês tenham na sua clínica. Essa aqui, gente, ela é secativa, ela tem melaleu, que é argila verde. Eu gosto bastante das argilas, tá? Pode utilizar argilas, eu acho a argila multifuncional, para corporal, para facial. Então, após esse procedimento, vocês poderiam utilizar a máscara agora, ou já entrar com LED agora e deixar a máscara para depois. Não interfere na fisiologia, tá bom? Então, uma máscara secativa, uma máscara seborreguladora, uma máscara que tem algum efeito anti-inflamatório, adstringente, inibidor enzimático, que haja na sua acne, na acne da cliente. Então, agora, vamos utilizar o LED e o laser. Então, esse protocolo, a gente pode utilizar também as microcorrentes no mesmo dia, em vez do LED e laser. Vocês poderiam fazer a alta frequência e as microcorrentes, tá bom? Gente, é como eu falei, aqui não é só LED, aqui não é só laser, aqui é a associação. Então, o Fluência ele é maravilhoso por conta disso, porque ele associa as duas. Então, a gente vai fazer a combinação do... Pedi só uma ajudinha, Thaís. Ah, já colocou, Thaís? Muito obrigada, já está prontinho. Pronto, verdade. A Thaís já colocou que a luz azul e a vermelha, que era justamente isso que eu te pedi, Thaís. Obrigada. Que ambas são maravilhosas, gente. A luz azul é bactericida, é fungicida, LED azul é maravilhoso. E o laser é vermelho. Então, o Nath vai fazer somente uma demonstração. Essa é a distância, geralmente, entre o aplicador e a pele, tá bom? Já vi pessoas fazendo bem distante. Não, tem que aproximar. Observe o cuidado quanto ao óculos de fotoproteção, tá? Tanto para cliente quanto para profissional, tá? Cuidados quanto a aspectos de biossegurança na estética, luvas. Então, a gente trabalhar bem corretamente. Então, a Nath está fazendo um pouquinho em cada quadrante para uma demonstração, tá bom? Mas, geralmente, o próprio aparelho já te direciona, ele é muito bom, ele está todo pré-programado. Então, ele direciona quanto tempo você fica. Ele tem todos os protocolos pré-programados para auxiliar na nossa prática clínica. E aí, ela iria fazer mais um pouco nessa região. Essa é a distância, tá? Deixa eu ligar de novo. Isso. Pode continuar. Obrigada, Nathalie. Essa é a distância, tá? E aí, gente, o alta frequência, a máscara secativa, e aí o LED e o laser, né, a fototerapia, em toda a face. E como eu falei, ou então o alta frequência, o LED, e vinha depois a máscara secativa, mas utiliza uma boa máscara. Além de ser efetiva, clientes adoram máscara. Já repararam? Adoram. Depois de uma limpeza de pele, aquela boa máscara, que dá aquele efeito, né, aquele efeito muito efetivo e visível também, e fora que as máscaras cosméticas são maravilhosas. Alguma dúvida sobre LED, sobre laser?
Por que eu vou deixar o tônico para o final, como eu falei para vocês? Que alguns tônicos têm um pouquinho de teor alcoólico para peles lipídicas, tá? Alguns não têm. Então, para evitar passar antes do alta frequência. Para que serve o tônico nesse momento? Reequilibrar o pH cutâneo, reequilibrar o pH da pele. Então, esse aqui é adstringente. Para que serve tônico adstringente, gente? Ó, lembre que a pele oleosa tem ósseos o quê? Dilatados. Ósseos dilatados. E quando você usa algo adstringente, você causa o quê? Diminuição de ósseos dilatados, que é uma grande queixa de quem tem peles lipídicas, né? Que eles falam poros, né? Grosso modo falando, mas na verdade são ósseos. Ah, eu estou com poros, né? Que são os ósseos dilatados. Então, utilizem tônicos adstringentes, que são excelentes, tá? Então, a gente vai tonificar toda a pele da cliente. Então, esse protocolo específico é uma sugestão. Então, higienizar, alta frequência, LED laser, máscara secativa, tônico e filtro solar. Ou vocês podem também mudar um pouco a posição desse protocolo. É somente uma sugestão e ele é muito bom. Tá? Eu utilizo ele na minha clínica, ele é excelente. E aí, o filtro solar... Obrigada, deixa eu pegar. Gente, ó, esse aqui é gel creme para peles lipídicas. Lembre sempre do veículo do filtro solar. Lembra da história que eu contei? De um cosmético bastante comedogênico? Então, vai finalizar, depois de tonificar, com o filtro solar em gel. Só de mudar o veículo do cosmético, ela pode melhorar a acne, porque pode ser uma acne cosmética. Certo? Então, e outra, indicar para que ela utilize em casa, quer dizer, na rua, né, quando ela for sair ou até em casa, e reaplique ao longo do dia. Não adianta usar só na clínica, ela não ter o hábito de usar no cotidiano. O filtro solar é para utilizar e reaplicar sempre. Tá? Então, incutir esse hábito no seu cliente de estar utilizando, de utilizar filtro solar diariamente. Até para prevenir o quê, gente? Qual foi as sequelas que a gente viu? Uma das que mais incomodam, as hipercromias pós-inflamatórias, as manchas. Ela precisa usar filtro solar para que aquelas lesões não virem o quê? Não virem hipercromias, não virem manchas, tá? Pronto. Então, queria agradecer a Nathalie também. Vou finalizar, gente, como sempre, com uma frase, né? Eu gosto bastante de uma frase de reflexão. E esse protocolo é muito bom. Vocês podem aliar, como eu falei, com as microcorrentes também. Certo? Só vou terminar aqui com uma frase para vocês. Queria parabenizar vocês. Só de estarem aqui mostra o quanto vocês querem se atualizar, se aperfeiçoar. E não é qualquer profissional que quer isso. Tá? Então, só isso mostra o diferencial de vocês. Parabéns. Com certeza, os seus clientes eles irão notar que vocês são profissionais diferenciados. Para finalizar, trabalhe com amor, dedicação e comprometimento. A recompensa virá na medida do seu esforço. Gente, muito obrigada. Tá?